Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa orquestra química incrível que comanda o nosso corpo durante o exercício, o sistema endócrino. Já parou para pensar por que um único treino tem o poder de transformar um dia ruim ou como o corpo de repente acha energia quando parece que não tem mais nada no tanque? Aquela sensação de euforia, o pico de força, a resistência, às vezes parece até mágica, né? Mas não é mágica não. A resposta para tudo isso está numa rede de comunicação superpoderosa e secreta que está operando agora mesmo, silenciosamente dentro da gente. A chave de tudo é o sistema endócrino, o verdadeiro maestro invisível do nosso corpo. Beleza, mas como é que essa rede secreta funciona na prática? Para entender isso, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas missões principais dela. Pensa assim, esse sistema tem basicamente 3 grandes trabalhos. O primeiro é ajudar a regular tudo o que acontece no corpo. O segundo é manter tudo em equilíbrio, sabe? Aquilo que a gente chama de homeostase. E o terceiro, que é super importante para o nosso papo, é organizar a resposta do corpo a qualquer tipo de estresse, principalmente o estresse físico do exercício. Tá, e para mandar todas essas mensagens e comandos, como é que essa rede faz? Ela usa componentes muito especializados, as glândulas e os hormônios. No nosso corpo existem 2 tipos de glândulas. As exócrinas são como se tivessem canos para levar suas substâncias para um lugar certo, tipo o suor que chega na pele. Mas as glândulas que interessam para a gente aqui, as endócrinas, são diferentes. Elas são a rede sem fio do corpo, liberando seus mensageiros direto no sangue. E essa imagem aqui ilustra essa diferença perfeitamente. Dá uma olhada. À esquerda, a glândula é exócrina, com seu caninho, seu ducto. Já à direita, a endócrina, jogando os hormônios direto na corrente sanguínea, que funciona como uma super rodovia para levar essas mensagens para o corpo todo. E o que são exatamente esses mensageiros? São os famosos hormônios. A melhor analogia é pensar neles como se fossem mensagens de texto químicas. Cada hormônio é uma instrução super específica enviada para células-alvo que têm o receptor certo para conseguir ler aquela mensagem. E o impressionante é que essa rede está espalhada pelo corpo inteiro. É sério, vai do hipotálamo, lá no cérebro, até as glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, e as gônadas. O sistema endócrino cria um verdadeiro mapa de comando e controle que cobre o corpo de ponta a ponta. Certo, mas na hora que o exercício começa, quem aperta o botão? De onde vem a primeira ordem para começar toda essa mobilização hormonal? O comando vem lá de cima, do cérebro. O hipotálamo e a glândula pituitária são a central, o controle da missão de todo o sistema endócrino. Eles percebem que a ação vai começar, tipo na hora de uma corrida, e disparam a primeira leva de ordens para o resto do sistema. Ok, o controle da missão deu a ordem. E agora? Agora, as glândulas precisam ser ativadas. E existem basicamente 3 jeitos, 3 gatilhos diferentes que fazem elas liberarem seus hormônios na hora certa. O primeiro gatilho é a ativação hormonal. É como se fosse uma reação em cadeia, um efeito dominó. A pituitária libera um hormônio que viaja pelo sangue até a outra glândula, tipo o córtex adrenal, e dá o recado. Ei, sua vez de entrar em ação. Um hormônio simplesmente ativa o outro. O segundo jeito é a ativação humoral. Esse nome, humoral, tem a ver com os líquidos do corpo. Nesse caso, a própria química do sangue já funciona como um gatilho. Por exemplo, se o nível de açúcar no sangue muda, o pâncreas sente essa mudança e já libera insulina ou glucagon para corrigir. Não precisa de uma ordem vinda de cima. E o terceiro gatilho é o neural. Essa aqui é a conexão mais direta e mais rápida de todas. O sistema nervoso manda um impulso elétrico direto para uma glândula, como a medula adrenal, e dá uma ordem de liberação imediata de adrenalina. É a famosa resposta de luta ou fuga na sua forma mais pura e veloz. Muito bem, agora que a gente já pegou a base de como o sistema funciona, vamos para o que interessa. Como essas equipes de resposta hormonais entram em campo durante um treino, cada uma com uma missão bem específica. A primeira equipe a entrar em cena, contudo, é a de luta ou fuga. Os capitães do time aqui são a adrenalina e o cortisol. A missão deles é bem clara: preparar o corpo para o máximo desempenho. E preparar agora. Eles aceleram o coração, liberam estoques de energia rápida e ajudam a gerenciar o estresse do esforço físico. E olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra essa relação de um jeito cristalino. Repara como os níveis de adrenalina e noradrenalina simplesmente disparam à medida que a intensidade do exercício aumenta. Quanto mais pesado o treino, mais adrenalina na veia. É uma resposta direta, potente e totalmente proporcional ao esforço.
Logo em seguida, entra em campo a equipe de gerenciamento de combustível, que vem lá do pâncreas. A dupla aqui é a insulina e o glucagon. Pensa neles como os gerentes do orçamento de energia do corpo. O glucagon vai lá e libera o açúcar que está guardado, enquanto a insulina funciona como uma chave, abrindo a porta das células para os músculos poderem usar essa energia. E este gráfico aqui é simplesmente fundamental. Presta atenção nessa dinâmica. Enquanto os hormônios que liberam energia, como o glucagon, o GH e o cortisol, sobem com a intensidade do treino, a insulina, que é o hormônio que guarda energia, faz o caminho inverso. Ela diminui. Na prática, o que isso significa? Que o corpo vira uma chave. Ele para de pensar em armazenar e foca 100% em gastar combustível. E por último, mas super importante, temos a equipe de crescimento e reparo. Aqui a gente fala do hormônio do crescimento, da testosterona. O trabalho deles não é só para ação imediata. Eles são os caras responsáveis pelos ganhos de longo prazo. Eles entram em cena para reparar os tecidos, construir músculos e ossos mais fortes e deixar o corpo mais preparado e resiliente para o próximo desafio. Isso tudo nos leva a uma distinção que é essencial. A diferença entre o que acontece num único treino e o que acontece quando o treino vira um hábito, uma rotina. Então, se a gente olhar para um único treino, o que chamamos de efeito agudo, o que vemos é essa dança hormonal super complexa. A insulina cai para liberar o uso de energia, e praticamente todo o resto sobe, alguns respondendo mais à intensidade do esforço, como a adrenalina, e outros mais à duração, como as endorfinas. É a resposta imediata do corpo ao desafio. Mas o mais fascinante é o que acontece com o tempo, o efeito crônico. O sistema endócrino se torna mais inteligente. Com o treino de resistência, por exemplo, o corpo aprende a fazer o mesmo trabalho com menos barulho hormonal. Ele fica mais eficiente. Já com o treino de força, os níveis de hormônios construtores, como a testosterona e o GH, podem aumentar até em repouso, deixando o corpo fundamentalmente mais forte. Então, a grande conclusão é que cada treino é, na verdade, uma conversa com o sistema endócrino. Cada corrida, cada peso levantado está enviando uma mensagem. E o sistema não só responde na hora, ele escuta, aprende e se adapta a longo prazo. A questão que fica no ar é: qual vai ser a mensagem que o próximo treino vai enviar?